Salve, 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 querido estudante, professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia, dando continuidade ao nosso estudo aí. Só aula show, só aula massa para ti, querido estudante, aí aprofundar teus estudos. E hoje eu dou continuidade à nossa conversa, ao nosso diálogo sobre o processo de industrialização, especificamente sobre as revoluções industriais, tá certo? A gente já falou em aula anterior sobre a primeira e a segunda revolução, as suas características, né, principais, as suas relações, tá? E hoje a gente dá continuidade falando sobre a terceira e sobre a quarta revolução industrial que nós estamos inseridos. Belezinha? Então, aula sensacional aí pra ti. Pega teu lápis, pega tua borracha, pega teu caderno e vem comigo, vamos que vamos, tá? Não posso começar a falar de terceira e quarta revolução sem te relembrar o que é industrialização. Se você ainda não assistiu às outras aulas, vai lá, assiste também, mas é importante frisar. De maneira bem simples e direta, tá? Industrialização é a modernização dos meios de produção com o objetivo e intuito de aumentar a quantidade de bens produzidos na proporção do tempo. Ou seja, o objetivo de industrializar é basicamente, se eu produzo um lápis, eu gosto sempre de dar o exemplo do lápis, né, porque ele é bem fácil a gente perceber. Se eu produzo um lápis em 24 horas, a partir, por exemplo, utilizando uma técnica, por exemplo, com uma faca, eu quero produzir agora 2 lápis nas mesmas 24 horas, ou seja, eu dobrei a minha produção na proporção do tempo. Como é que eu faço isso? Eu modernizo o meu meio de produção, eu crio, por exemplo, uma máquina. Isso, gente, é industrialização de maneira bem simples, tá? O objetivo claro da industrialização é aumentar a quantidade de bens produzidos na proporção do tempo. Mas tudo isso tem um objetivo final que a gente não pode esquecer, que é a busca pelo lucro, a acumulação do capital, tá certo? Conceito importante, não podemos esquecer. O processo de industrialização, ele tem a sua expansão para o mundo a partir das revoluções industriais, que é o que a gente está abordando, né? As revoluções industriais que vão acontecer a partir de 1750 na Inglaterra, século XVIII. 100 anos depois, a gente tem no século XIX o início da segunda revolução industrial, né, liderada por Estados Unidos e por Alemanha, né? A indústria ali dos automóveis, né, dos bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, uma revolução, inclusive, muito importante, né, para a nossa realidade. Muitos dos produtos que a gente tem hoje são oriundos dessa segunda revolução. Uma revolução também muito importante do ponto de vista do trabalho, né? É uma revolução que começa também a se ter uma preocupação de como executar essas funções, o que a gente chama de modelo produtivo, tá? E aí hoje a gente evolui, tá certo, para a terceira revolução industrial e para a quarta revolução, que são revoluções especificamente do século XX e do século XXI. Terceira revolução que teve início mais ou menos ali, década de 60, 70, tá certo? Mas segunda metade do século XX, tá? Segunda metade aqui do século XX, e a quarta revolução que para muitos autores vai começar ali 2010, 2011, primeira metade, né, do século XXI que nós estamos inseridos. Vamos aprofundar sobre isso, vamos agora falar sobre a terceira revolução industrial. Marcos, quem são os grandes expoentes, quem foram os grandes líderes dessa revolução tão importante para o mundo? Foram os Estados Unidos e foram o Japão, gente, tá? Ela é uma revolução típica do século XX, tá? Como a gente falou ali, meados da década de 70, 60, tá certo? Ali e vai terminar mais ou menos ali em 2010, tá? Uma revolução mais curta, se a gente pensar que as outras duas revoluções tiveram um prazo de 100 anos, mas essa revolução ela tem uma importância muito grande no mundo, gente, tá? Inclusive, muita gente pensa que o processo de globalização é fruto dessa revolução, por isso é um processo atual. Embora não seja, eu vou já te explicar. Mas essa é uma revolução que vai trazer, né, como inovações. É ela que vai trazer a robotização, é ela que vai trazer a química fina, por exemplo. Mas o principal produto da terceira revolução industrial, sem sombra de dúvidas, é a evolução dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Qual é a relação disso com a globalização, Marcos? Porque a globalização é a forma de integrar o mundo cada vez mais rápido. E a terceira revolução, como ela foca muito nos meios de transporte e comunicação, ela vai favorece, escrever isso direito, né? Cadê a borrachinha? Ela favorece, tá, a integração mais rápida. Tá? Integração
mais rápida. E aí, por isso, muita gente pensa que a globalização é um fenômeno recente. Por quê? Porque é na terceira revolução que as informações, as pessoas e principalmente o capital vai circular de maneira muito rápida no mundo, né? Mas a globalização é um fenômeno antigo. Mas a terceira revolução ela tem um papel tremendo, gente, nessa intensificação da comunicação e do transporte. Agora mesmo, essa nossa aula, ela é possível devido às inovações oriundas da terceira revolução industrial, principalmente da comunicação. Né? A gente vai perceber, por exemplo, que hoje eu consigo estar em vários locais sem de fato estar lá. O que é isso, Marcos? São a partir das tecnologias de comunicação. Eu estou conversando com você agora, mas eu não estou aí presente em carne e osso. Eu estou pelo meio de comunicação. Tanto é que David Harvey, um geógrafo muito famoso, ele diz, né, que dentro da terceira revolução industrial e nessa globalização, o mundo ele vai se encurtando de espaço. Ele diz que globalização é o encurtamento do espaço pelo tempo, porque a gente consegue vencer as distâncias cada vez mais rápido. E a terceira revolução industrial ela vai ter um papel muito importante nisso, tá? E por isso, essa revolução ela vai ter uma denominação. E muita atenção em nível de prova, tá, querido estudante? Você pode ouvir, inclusive pegar em prova, dizendo que a revolução técnico-científico-informacional. Marcos, o que é essa revolução técnico-científico-informacional? É justamente a terceira revolução industrial, porque ela é uma revolução da técnica, ela é claramente uma revolução da ciência, mas ela é uma revolução muito pautada na informação. Mas principalmente na circulação dessa informação, gente, tá? Então é uma revolução muito importante aí, que integra o mundo, tá? Dando continuidade, a terceira revolução também, ela tem como fonte de energia o petróleo, ainda é a principal fonte de energia do mundo até hoje, tá certo? O petróleo que começa a ser utilizado na segunda revolução industrial, mas é uma revolução que começa a ter uma preocupação, ó, com novas fontes de energia. É a partir da terceira revolução que se começa principalmente a pensar em fontes renováveis que vão diminuir a dependência do petróleo e, ao mesmo tempo, fontes mais limpas. A gente sabe que o petróleo, o carvão mineral também são grandes poluentes, são grandes poluidores e são responsáveis diretos pelo aumento da temperatura do planeta, que a gente chama de aquecimento global. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente fala principalmente em conter o aquecimento global, a gente passa diretamente pela substituição do petróleo como fonte principal de energia. E é a terceira revolução, é no contexto da terceira revolução que essas discussões elas vão ganhar força, tá certo? A gente vai ter ali, em meados, por exemplo, da década de 70, né, a gente começa a ter grandes convenções ambientais organizadas pela ONU, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, né, em 72. A gente tem já na década de 80 o lançamento aí do Nosso Futuro Comum, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente tem na década de 90, né, a Rio 92, que é considerada uma das principais conferências ambientais do mundo, teve ampla participação, produz um documento importante que é a Agenda 21, né, que era a agenda para o século 21, tudo muito pautado na questão ambiental, né, no mundo melhor para a gente e para os nossos descendentes, tá? E ela está dentro da esfera dessa terceira revolução industrial. Então a gente vê como as coisas elas vão se ligando, né? Voltando para o processo de industrialização, tá? Para a gente não ir muito distante a quem volta para cá, tá? A terceira revolução também começa a ter uma preocupação sobre a forma de trabalho. Lembra que eu já te falei na aula anterior e falei ainda há pouco, que a segunda revolução ela tem uma preocupação agora também com a forma de produzir. Não era simplesmente dar a máquina para a pessoa executar. A gente poderia ter alterações de produtividade ao longo do tempo. A gente vai ter aulas específicas sobre isso, fique tranquilo, tá? Mas a segunda revolução, ela inovou porque ela vai trazer uma forma de produzir, vai olhar para o trabalhador, que a gente chama de Taylorismo Fordismo. Só que esse Taylorismo Fordismo, ele teve erros, ele teve falhas, né, que inclusive culminaram aí em problemas sérios para a sociedade como a crise de 29. E aí depois do contexto da Segunda Guerra, nós vamos ter um novo modelo produtivo que vai ser muito oriundo, a gente percebe claramente que ele analisa as características do Taylorismo Fordismo e adapta, melhora, corrige, tá? E esse modelo ele vai ser originário aqui, ó, nesse paizinho bem aqui no Japão, gente, tá? Esse modelo, até fazer aqui a setinha aqui, ó, né?
Esse modelo, ele é oriundo nesse país aqui, no Japão. Sim, onde vocês... Marcos, é lá nas fábricas da Toyota? Sim, galerinha, tá? E ele vai ser chamado de toyotismo. É um modelo típico da terceira revolução industrial que vai buscar adaptar a forma de produzir e também a forma que o trabalhador produz, tá? Algumas características que marcam, tá? Rapidamente, a gente vai detalhar isso nas aulas de modelo produtivo, mas a gente não pode deixar de falar. A característica que marca o modelo toyotista é uma produção mais flexível, tá? A gente não tem aquela produção em massa, em larga escala. Um slogan que define o modelo da terceira revolução industrial é o que nós chamamos de just in time, que significa, ó, no momento certo, tá? No momento certo. Outra característica importante, que eu até já citei há pouco, é o modelo toyotista, ele vai muito se beneficiar desse processo de maior integração pelos meios de comunicação e transporte. Então, ele também se baseia muito nesse encurtamento da distância pelo tempo. As mercadorias, pessoas, capital circulando cada vez mais rápido, tá? Um outro ponto importante que o toyotismo ele vai trazer é a chamada terceirização de tarefas. Agora as indústrias elas podem terceirizar o seu processo produtivo. O que é isso? Em vez dela concentrar todo o processo, ela manda esse processo, ou parte dele, ser produzido em outras localidades do mundo, aproveitando principalmente mão de obra barata, né? Diminuindo, por exemplo, responsabilidade para a indústria, o que a gente chama de terceirização de tarefas. É um outro ponto importante da terceira revolução. Beleza? A gente vai detalhar, vai aprofundar isso ainda com calma nas aulas de modelos produtivos, tá? Então, esses são produtos, né? São características da terceira revolução industrial, que trouxe, por exemplo, como itens, celulares. A internet é um produto típico da terceira revolução industrial. Como eu disse, a robótica, né? O robô, por exemplo, é muito dali, tá? Só que essa terceira revolução, ela continua a evoluir, tá? E em meados já do século XX, 21, melhor dizendo, bem aqui, tá? Nós vamos ter início a uma nova revolução industrial, 2010, 2011. Essa revolução, chamada de quarta revolução industrial, ou também, atenção, ela é conhecida como indústria 4.0. Os grandes expoentes dessa revolução são a Alemanha, mas sem sombra de dúvidas, eu vou até marcar aqui com outra cor, China e Estados Unidos. Tá? Esses dois países, principalmente hoje, rivalizam no mundo, tá certo? Buscando ali a liderança da quarta revolução industrial, que é uma revolução baseada claramente nisso aqui, ó, na inteligência artificial, gente, tá? O grande ouro da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, são os dados informacionais. Tá? Hoje, as nações elas disputam com unhas e dentes os seus dados, ou seja, as suas informações. Tá? Porque todo esse banco de dados, ele vai identificar as tuas características, os teus gostos, aquilo que tu não gosta. E o sistema hoje, os algoritmos que estão dentro das redes sociais, eles captam todas essas informações e direcionam informações para vocês, tá certo? Com o intuito direcionado, que a gente chama de informações direcionadas. Obviamente, com qual intuito? De consumo. Tá? Existe uma frase bem interessante que diz assim, se você está na rede social e você não está pagando, é porque você é o produto. Tá? Como assim, Marcos? Hoje, as redes sociais, as ferramentas digitais hoje, boa parte delas são de graça. Né? Mas para você, mas alguém está pagando para direcionar informações para vocês. Então as indústrias, elas pagam por esse acesso de dados para te direcionar informações, te direcionar produtos, com o intuito, obviamente, sempre com o intuito do lucro, tá certo? Evoluindo, Marcos. Quais são os produtos, as inovações práticas da quarta revolução industrial? Gente, ela é o que nós chamamos de indústria inteligente, tá? Ela é a revolução que traz, por exemplo, como produtos o que nós chamamos de internet das coisas. Marcos, eu nunca ouvi falar dessa internet das coisas, mas você já ouviu falar na Alexa, na caixinha de som da Amazon, a Echo Dot? Ela é um produto da internet das coisas. São o quê? São produtos que estão vinculados à internet e que interagem com você. Tá certo? Então são os produtos inteligentes, daí a gente chama internet das coisas. Outro produto que a gente tem dessa indústria inteligente são, por exemplo, os sistemas de Big Data.
O que é um sistema de Big Data, Marcos? É um sistema que consegue armazenar muita informação, gente. E lembra, acabei de falar e reforço. A informação é o grande ouro, é o grande elemento de disputa da quarta revolução industrial. Porque quem detém a informação e, principalmente, quem passa a informação, passa o seu ponto de vista. A gente vai perceber muito isso hoje na disputa pela inteligência artificial, a comunicação instantânea, como, por exemplo, com sistemas como o ChatGPT, que é de onde? ChatGPT é dos Estados Unidos. E a China, por exemplo, lançou um sistema rival, que é o chamado DeepSeek, né? DeepSeek, que é da China, né? Então são plataformas de inteligência artificial, né, que vão aí buscar informar, disseminar informações ao mundo, e obviamente quem controla essa informação, controla o que dissemina, de certa forma controla o mundo, tá? Então, muita atenção. A quarta revolução industrial, ela tem como grande elemento de disputa o domínio dos dados informacionais, tá? E essa é uma revolução que, inclusive, ela tende a evoluir, nós estamos inseridos nesse processo, ele está em construção, tá? Então, hoje que a gente vê, por exemplo, de inteligência artificial, a gente percebe que essas inteligências estão cada vez mais evoluídas, né? E a tendência é que elas continuem a evoluir cada vez mais e mais. Belezinha? Então, quarta revolução industrial, indústria 4.0, internet das coisas, indústria inteligente, IA. Atenção, hein? Atenção entre a disputa entre China e Estados Unidos, que muitos autores já configuram como uma nova Guerra Fria. Beleza? A Alemanha também entra nesse processo, também é importante, mas a gente não pode deixar de frisar China e Estados Unidos. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos responder nossas questões. Vamos responder, tem 3 questõezinhas aqui que eu trouxe para vocês, para a gente não esquecer. Primeira delas, o que caracteriza a industrialização? Já respondi isso outras vezes, mas é um conceito importante. A gente não pode perder isso em mente, porque é esse processo de industrialização, esse objetivo, que vai justificar a evolução tecnológica, tá? Então, industrialização é o aumento do desemprego nas zonas rurais? Isso aqui poderia até ser uma consequência, né? Letra B, é o fortalecimento da agricultura familiar? Letra C, é a modernização dos meios de produção para aumentar a quantidade de bens produzidos? Letra D, é a substituição da máquina pelo trabalho manual? Ou letra E, é o crescimento exclusivo do setor terciário? Vamos analisando os erros. Ó. Letra A, é o aumento de desemprego? Isso aqui, gente, não é o processo de industrialização em si, embora isso aqui possa ser, sim, entendido como uma possível consequência, mas não seria o elemento central, por isso que a letra A está errada. Letra B, é o fortalecimento da agricultura familiar. Com o processo de industrialização, a gente não teve fortalecimento, a gente teve um enfraquecimento, tá certo? Obviamente, a agricultura familiar ela é muito importante, mas a gente vai ver, principalmente com o aumento do maquinário, a gente vai ter um enfraquecimento da agricultura familiar. Letra C, é a modernização dos meios de produção para aumentar a produção em menos tempo. Perfeito, né, gente? Vou pegar aqui a canetinha azul. O nosso gabarito aqui é a letra C, não podemos perder isso de vista. O objetivo da industrialização é modernizar os meios de produção com o intuito de produzir em menor tempo. E o objetivo disso é muito claro, é a busca pelo lucro. Tá, deixa eu minimizar aqui. Pronto. Vamos ver só o erro aqui da letra D. Ó. É a substituição da máquina pelo trabalho manual, é justamente o contrário, é a substituição do trabalho manual pela máquina, né? E a letra E é o crescimento exclusivo do setor terciário. Muito cuidado com esse exclusivo, gente, tá? É o crescimento do setor terciário também, mas é do segundo setor. O primeiro setor também cresce a partir da modernização, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra D. Vamos para mais uma? Em que século ocorreu a terceira revolução industrial? Terceira revolução, vamos pontuar aqui. Terceira revolução é uma revolução que vai ter início mais ou menos na década de 60 para a década de 70, né, século passado. Uma revolução que vai ter como grandes expoentes Estados Unidos e Japão. Então, se eu estou falando de século passado, aí se você tem dúvida, como é que eu vejo o século, Marcos? Pega aqui, ó, 1960, eu dividiria em 2 partes. Eu trago 19 para cá. Se esse número aqui variou de 0 para 1, ele variou para 60, eu somo mais 1. Então, aqui é século 20, né? Então, a nossa resposta aí, ó, é a letra C, tá, galerinha? A terceira revolução industrial é uma típica revolução do século 20. Bora responder mais uma para a gente fechar com chave de ouro?
Vamos lá. Qual foi o modelo de produção adotado durante a terceira revolução industrial? Lembrando, os modelos produtivos são oriundos com o intuito de também analisar como o trabalho é executado. Eles começam a ser pensados a partir da segunda revolução industrial, né, com o Taylorismo, Fordismo, e eles evoluem a partir também, né, da terceira revolução, criado no Japão, né, proposto nas fábricas da Toyota. Então eu tenho como resposta correta o toyotismo, né, o modelo produtivo típico da terceira revolução industrial e inserido até hoje na nossa realidade. Belezinha? Então, Japão não podemos deixar de esquecer. Então é isso, meu querido estudante, espero que tenha gostado. Terceira revolução industrial, quarta revolução industrial muito presente. É isso aí, te espero para as próximas aulas, um forte abraço, valeu, fui!